predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Preste atenção aqui nesse texto, no verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Preste atenção também no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Preste atenção também no verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 versículos em específico aqui. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor, pela tua igreja. Por mais um domingo, Senhor, nós podemos estar reunidos como teu povo para prestar culto a ti nessa noite, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nesse tempo em que a tua palavra vai ser pregada. Que o teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, que Ele aplique esse sermão, Senhor, no coração de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que nos visita aqui nessa noite, Senhor. Que a tua graça seja estendida, que a tua palavra seja compreendida. Que o Senhor exorte-nos, console-nos e edifique-nos por meio da sua palavra nessa noite, Senhor. Nós rendemos graças a ti, nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, e que o nome de Jesus seja glorificado. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós estamos, irmãos, iniciamos, domingo passado, no último domingo, uma série a respeito com o tema igreja. Nós vamos falar sobre a igreja aqui nos próximos domingos. Fizemos uma mensagem introdutória, mas bem importante no domingo passado. Falamos de alguns assuntos. Eu vou recapitular isso aqui só para ficar um pouco fresco na nossa memória, porque o sermão de hoje ele é uma continuidade do sermão do último domingo. Então, domingo passado nós vimos o que é a igreja, parte 1. E hoje nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem e desse tema, o que é a igreja, que é importante para a nossa compreensão. Então, domingo passado nós tivemos uma introdução. Falamos basicamente de 3 coisas ali, 3 pontos principais e depois fizemos algumas aplicações no final. Então, o que nós aprendemos, assim, a cargo de recapitulação aqui? Aprendemos primeiramente, domingo passado, o que a igreja não é. Isso precisa estar muito fresco na nossa memória, na nossa cabeça, no nosso entendimento. O que a igreja não é. Nós vimos isso, vimos ali alguns aspectos, ou de maneira mais específica, 6 aspectos do que a igreja não é. Nós vimos domingo passado que a igreja ela não é somente um prédio ou espaço físico. Nós vimos que a igreja ela não é apenas um lugar de boa música e excelência artística. Nós vimos que a igreja ela não é um clube. Nós vimos que a igreja não é um lugar onde a filiação ou a membresia é algo opcional. Nós vimos que a igreja não é um provedor de serviços espirituais. E nós vimos, encerrando o primeiro ponto, que a igreja não é muito menos um lugar de pessoas perfeitas. Então começamos essa série aprendendo que a igreja não é. Aí nós fomos para o segundo ponto do nosso sermão de domingo passado. E aí nós aprendemos o que a igreja é. O que a igreja é? Ela é o povo da nova aliança, comprado pelo sangue de Jesus. Ela é o corpo do qual Cristo é o cabeça. E ela é a família da fé, a família de Deus, da qual todos os filhos por adoção fazem parte. Então nós vimos domingo passado o que a igreja não é, o que a igreja é. E encerramos o sermão falando sobre 4 inimigos que destroem a igreja.
E falamos que esses inimigos são inimigos internos, que na maioria das vezes esses inimigos somos nós, aqueles que fazem parte da igreja. E aí falamos de 4 inimigos: o sensacionalismo, o misticismo, o idealismo e o individualismo. E vimos o que nós precisamos e de que maneira nós precisamos lutar contra essas coisas. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, a respeito do que é a igreja, do que significa a igreja. Vamos aqui aprofundar um pouquinho, usar algumas palavras de uma compreensão um pouquinho mais difícil, mas vou explicar. Quando eu trouxer uma palavra de difícil compreensão, na sequência eu trago a explicação do significado dessa palavra. Mas nós vamos hoje aqui aprofundar um pouquinho a nossa compreensão e continuar respondendo essa pergunta: o que é a igreja? Então aqui, ainda estruturando o sermão, nesse segundo sermão, nós vamos ver 3 coisas que a igreja é. Em primeiro lugar, a igreja é doxológica. Em segundo lugar, a igreja ela é logocêntrica. E em terceiro lugar, a igreja ela é pneumodinâmica. Então nós vamos falar sobre essas 3 coisas que a igreja é. Ela é doxológica, ela é logocêntrica e ela é pneumodinâmica. E nós vamos encerrar o sermão hoje fazendo aplicações práticas sobre a igreja doxológica, a igreja logocêntrica e a igreja pneumodinâmica. Então nós vamos ver isso aqui. São palavras de difícil compreensão, mas vai ficar fácil de entender. Vou explicar para você o que elas significam. Você vai compreender de maneira muito fácil e muito simples. Então vamos aqui andar sobre esses 3 pontos. O que é a igreja? A igreja é doxológica. O que significa a palavra doxológica? A igreja, ela existe para a glória de Deus. O significado da palavra doxológica é exatamente isso: existir para a glória de Deus. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, o povo comprado com o sangue de Jesus, que existe para a glória de Deus. E você prestou atenção no texto que lemos? No versículo 6, Efésios é uma carta eclesiológica, fala muito sobre a doutrina da igreja. Quando nós lemos o verso 6, Paulo ele fala a respeito do louvor da glória de sua graça. Quando nós vimos no verso 12, Paulo continua falando a fim de sermos para o louvor da sua glória. E ele encerra no versículo 14, falando a respeito do louvor da sua glória. Ou seja, ele está falando do povo que foi escolhido antes da fundação do mundo, que foi predestinado, que foi adotado, que foi eleito. Ou seja, Paulo está falando da igreja. E ele por 3 vezes usa o termo para o louvor da glória de sua graça, para o louvor da sua glória. Ou seja, ele está falando que a igreja que foi eleita, que foi salva, que foi escolhida, que foi predestinada, que foi adotada, ela tem um propósito. E o propósito dela é glorificar a Deus. Ela existe para a glória de Deus. Veja bem, meus irmãos, a igreja não existe para si mesma. A igreja, ela também não existe para satisfazer expectativas humanas. Ela não existe para isso. Ela não existe para si mesma. Ela não existe para satisfazer expectativas humanas. A igreja existe para viver diante de Deus e para a glória de Deus. Ela é doxológica. A identidade da igreja deve ser doxológica. Ou seja, tudo o que ela faz e vive deve apontar para a glória de Deus. Tudo. A igreja existe para a glória de Deus. Tudo o que ela faz deve apontar para a glória de Deus. O modo como ela vive deve ser vivido para a glória de Deus. Relembrando, igreja não é esse galpão, igreja não é o espaço físico, igreja é o povo de Deus. Então o povo de Deus, que é a igreja, ele deve ser um povo doxológico, ele deve viver a sua vida apontando para a glória de Deus. Ele deve ser um povo que é criado e caracterizado por esse entendimento doxológico. O que é a igreja? É um povo que tem um alvo. E qual que é o alvo do povo de Deus que forma a igreja? A glória de Deus. Glorificar a Deus. Apontar para a glória de Cristo. A igreja, ela é doxológica porque ela foi criada para a glória de Deus. Deus criou a igreja para a sua glória. Assim como tudo que Deus criou, Ele criou para a sua glória. Tudo que há no mundo foi criado com um fim de glorificar a Deus. O Salmos 19 fala sobre isso.
Diz que os céus, eles proclamam a glória de Deus. Os anjos, quando cantam, eles estão cantando e adorando e glorificando a Deus. Tudo que há, tudo que foi criado, tudo que existe tem um fim. E o fim de todas as coisas é glorificar a Deus. A igreja é doxológica. Ela foi criada com o fim de glorificar a Deus. A primeira pergunta, irmãos, do breve catecismo de Westminster é a seguinte. Tem um catecismo de Westminster, e a primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual que é o objetivo do homem? Para que Deus criou o homem? E aí a resposta dessa pergunta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar dele para sempre. Então Deus, ele cria o homem com um fim, o fim de glorificá-lo, o fim de desfrutar de quem ele é. Deus, ele cria a igreja com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Esse também é o fim principal da igreja: glorificar a Deus, desfrutar de quem Deus é. A igreja, irmãos, ela deve glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. A igreja, ela não é um projeto humano. A igreja, ela não é algo criado pelos homens. A igreja, meus irmãos, é um propósito divino. Quando nós lemos o texto aqui do verso 13 ao verso 14, você está entendendo? Que ele está falando do povo que foi escolhido, do povo que foi comprado, do povo que foi adotado, do povo que recebeu o Espírito Santo como penhor. Ele está falando da igreja. Ele está falando do povo de Deus, que é a igreja. Ou seja, a igreja não é um projeto humano, é um projeto divino. É uma ideia do próprio Deus. Paulo está deixando claro que o povo eleito para ser santo, o povo que foi amado, que foi adotado por meio de Jesus, o povo que constitui a igreja, ele tem como propósito o louvor da glória de sua graça. Na teologia de hoje em dia, irmãos, está cheio de gente perguntando: qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Essa teologia do Mickey Mouse, né? As pessoas estão tudo querendo saber: qual que é o meu propósito de vida? Você quer saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Glorificar a Ele. Deus criou você para que você glorifique a Ele. Qual que é o propósito de Deus para mim, pastor? Que você viva a sua vida inteiramente para a glória de Deus. Ainda que Deus faça coisas individuais, Deus, ele não tem o alvo, irmãos, de ser alguém que fica realizando os nossos sonhos. Ele é um Deus que ele tem um fim, e o fim dele é que ele seja glorificado. É que a vida do seu povo seja uma vida que o glorifique. É que a vida do seu povo seja uma vida que o engrandeça. Logo, se o povo de Deus, ele tem o propósito de viver para o louvor da glória de sua graça, isso é muito importante. Por quê? Porque o culto que está acontecendo aqui agora, cada ministério, cada ato de serviço, tudo que acontece na igreja tem um alvo, e o alvo disso é o louvor da glória de sua graça. É que Deus, ele venha a ser glorificado. Esse culto que está acontecendo aqui, ele tem um alvo, e o alvo não é solucionar os seus problemas pessoais. O alvo não é dar uma bênção para você. O alvo não é realizar os seus sonhos. O alvo e o propósito desse culto é que Deus seja glorificado por meio do povo dele que aqui está. O culto, irmãos, cada ato de serviço, cada ministério, tudo isso deve ter como alvo a glória de Deus. Deve ter como alvo a sua glória. Tudo que a igreja é, tudo que a igreja faz, deve ter como alvo a glória de Deus. Por isso nós não fazemos culto para pessoas. O culto, irmão, não é para você. Talvez você ainda não sabe disso. Mas a gente não está fazendo culto para você. A gente está aqui agora fazendo culto para Deus. A gente não está aqui fazendo um culto, a gente não preparou um culto para você. A gente preparou um culto para Deus. É Deus que nós estamos adorando aqui. É Deus que nós estamos louvando. É Deus que nós estamos colocando acima de todo e qualquer nome aqui. O culto, ele é para Deus, e ele deve ter como alvo a glória de Deus. Se os nossos cultos, meus irmãos, eles são voltados para agradar as pessoas, a gente perdeu o propósito como igreja.
Uma igreja que faz culto para pessoas não é uma igreja. Ela pode ser chamada de qualquer coisa, mas não de igreja. O culto da igreja não é para as pessoas, o culto da igreja é para Deus. E se nós, como igreja, fazemos os nossos cultos voltado para as pessoas, entenda, voltado para as pessoas não é que as pessoas não vão ouvir, mas é como um remédio para os problemas das pessoas, a gente perdeu o nosso propósito, irmãos. A gente perdeu a essência do que é igreja. Se os nossos cultos são voltados apenas para agradar pessoas, perdemos o propósito do que é a igreja. Veja bem, em um culto, a glória de Deus deve ser o alvo de nossa pregação. Sabe qual que é o alvo de uma pregação? Não é agradar os ouvidos dos ouvintes, é glorificar a Deus. E na maioria das vezes, para glorificar a Deus, se desagrada o ouvido dos ouvintes. Sabe qual o alvo da pregação em um culto? A glória de Deus. Sabe qual o alvo das nossas músicas e das nossas canções no culto? A glória de Deus. Nós não estamos aqui escolhendo as canções que você gosta de cantar. Nós não vamos cantar músicas antropocêntricas, que colocam o ser humano no centro. A pregação é para a glória de Deus. As músicas e as canções que cantamos é para a glória de Deus. As decisões que tomamos devem ter como alvo a glória de Deus. Os nossos relacionamentos, eles devem ter como alvo a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. O culto é para Ele. O sermão é para glorificar o nome dEle. As músicas que cantamos devem ser direcionadas a Ele. Tudo deve ser feito para a sua glória, porque a igreja existe para a sua glória. É exatamente por isso, que a igreja não deve dar aquilo que as pessoas querem. A igreja não deve dar aquilo que as pessoas querem. Não, eu vou no culto para buscar. Não, a gente não está aqui para dar o que você veio buscar. Não é que eu vou no culto com esse propósito. Então você veio com o propósito errado. A igreja, irmãos, ela não deve dar aquilo que as pessoas querem. Jamais, irmãos, jamais. A igreja tem um propósito de dar aquilo que Deus quer. E o que Deus quer, Ele quer ser adorado. O que Deus quer, Ele quer ser engrandecido. O que Deus quer, Ele quer ser glorificado. A igreja não deve dar o que as pessoas buscam, ela deve dar aquilo que Deus quer. E Deus, Ele quer ser honrado, glorificado, adorado. Ele quer que tudo que façamos redunde em glória para o seu nome. A igreja, ela existe para testemunhar a grandeza de Deus ao mundo. Para testemunhar esse Deus todo santo, todo poderoso, todo gracioso. Por isso, se a igreja existe para testemunhar a grandeza de Deus ao mundo, exatamente por isso, a pregação, o ensino, a comunhão, os atos de serviço da igreja, eles devem ser um eco da obra redentora de Cristo. Eles devem ecoar a obra de Cristo. Eles devem glorificar a obra de Deus por meio do seu Filho. Quando cantamos, veja bem, preste atenção porque isso é importante. Quando cantamos, nós não estamos apenas cantando. Quando a igreja de Deus está reunida, ela não apenas canta como qualquer um canta. Quando cantamos, meus irmãos, não estamos apenas cantando, mas proclamando, assim como os anjos proclamam, a grandeza de quem Deus é e de toda a sua obra. Sabe o que nós estamos fazendo quando nós estamos aqui reunidos cantando? Não é apenas cantar, não é apenas repetir uma letra de uma canção que nós conhecemos. Nós nos unimos aos anjos, nós nos unimos ao coral celestial. Sabe o que há nesse exato momento em torno do trono de Deus? A adoração. Os anjos estão lá adorando, dia e noite e dia. Eles cantam apenas uma canção. Eles dizem: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos ficam constantemente cantando, exaltando e engrandecendo a majestade de Deus. Sabe o que acontece quando um culto está acontecendo? Os anjos e nós nos unimos para louvar a Deus. Nós nos unimos ao coral celestial e juntos,
Nós cantamos ao Senhor, nós glorificamos a Ele, nós exaltamos a grandeza de quem Deus é, nós exaltamos a grandeza de toda a obra de Deus. Não são apenas músicas, tudo que a igreja faz, irmãos, mas em especial aqui, o culto ao Senhor, ele deve exaltar a Deus. O culto é para a glória de Deus. Por isso que nós não fazemos o que Deus não pediu. Por isso que nós não fazemos aquilo que Deus ele não pediu para que façamos. Deus ele quer ser adorado. E Deus ele quer ser adorado da sua maneira. Por isso o povo de Deus não tem a autorização de Deus para acrescentar ao culto uma adoração que Deus não pediu. Deus ele quer ser adorado, como vimos na série dos 10 mandamentos aqui, e a maneira que Deus quer ser adorado está na sua palavra. E quando nós damos um culto a Deus que Deus não pediu a nós, nós estamos trazendo fogo estranho para o culto. As pessoas acham que muitas vezes a gente fala algumas coisas que é apenas para pegar no pé. Não é. Tem muito fogo estranho. Tem muita coisa sendo feita em nome de Deus que Deus não pediu. O culto é para Deus. O culto ele deve exaltar a Deus. Estamos aqui hoje com um propósito, que Deus seja exaltado. Quando abrimos a Bíblia, quando lemos, quando cantamos, quando a palavra é pregada, quando confessamos os nossos pecados, Deus precisa ser exaltado em tudo. Em tudo. Em tudo. A liturgia deve exaltar a quem Deus é. A liturgia deve ser uma liturgia que engrandece a quem Deus é. As músicas que cantamos, elas devem exaltar quem Deus é. A pregação da palavra, ela deve exaltar quem Deus é. O que fica evidente, irmãos, é que se a igreja existe para a glória de Deus, o povo que dela faz parte, precisa viver a sua vida para a glória de Deus. Se a igreja existe para a glória de Deus, para o que você acha que você existe? Se não para glorificar a Deus com a sua vida. Se não para ser um homem e uma mulher que vive a sua vida inteiramente, plenamente, completamente para a glória de Deus. As nossas vidas, irmãos, elas precisam ser vidas com um testemunho doxológico. Com um testemunho que glorifica a Deus. O que é a igreja? A igreja doxológica. Ela existe para a glória de Deus. A sua vida, meu irmão. A sua vida, minha irmã. Tem sido uma vida doxológica. A sua vida, meu irmão e minha irmã que entraram aqui para cultuar a Deus essa noite. A sua vida, ela tem existido para a glória de Deus. A sua vida está voltada para glorificar a Deus. Você tem como alvo da sua vida que Deus seja glorificado com tudo aquilo que você faz. A sua vida está voltada para a glória de Deus. Ela tem sido doxológica. Ou a sua vida tem sido uma vida antropológica, antropocêntrica, que ao invés de ter Deus no centro, tem você. Que ao invés de ter a glória de Deus no centro de tudo aquilo que você faz, tem você no centro de tudo aquilo que você faz. A sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, é uma vida voltada para a glória de Deus ou é uma vida antropológica, voltada para a sua própria glória? Veja bem, você tem buscado glorificar a Deus em tudo que você faz? Se a igreja existe para a glória de Deus, e se você faz parte da igreja que existe para a glória de Deus, você tem buscado glorificar a Deus com tudo que você faz? É um alvo da sua vida? É um objetivo que você tem? Glorificar a Deus, exaltar a quem Deus é, ter uma vida plenamente doxológica de adoração e de engrandecimento de quem Ele é. O que é a igreja então em primeiro lugar? A igreja é doxológica. Ela existe para a glória de Deus. Em segundo lugar, a igreja ela é logocêntrica. Ou seja, ela tem a sua vida, preste atenção, logocêntrica. Ela tem a sua vida, fé e missão fundamentadas, nutridas e governadas pela palavra de Deus. O que é logocêntrica? É exatamente isso.
é ter a vida, fé e missão com um fundamento, com um alimento e com um governo, a palavra. O que é ser uma igreja logocêntrica? É ser uma igreja que está fundamentada no Logos, na palavra de Deus, na palavra encarnada, Jesus Cristo, e na palavra inspirada, as Escrituras. Logocêntrica. Uma igreja fundamentada nas Escrituras. Se uma igreja não está fundamentada nas Escrituras, nós podemos ter a certeza de que ela não é uma igreja. Veja bem, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde boa parte da igreja se tornou centrada no homem, nas pessoas. A igreja se tornou antropocêntrica, emocionalista, pragmática, sabe, centrada nos métodos. A igreja hoje, boa parte, a gente não generaliza, mas boa parte da igreja hoje está preocupada em fazer aquilo que vai dar certo. O que vai dar certo para que essa igreja encha? Qual que é o método? De que maneira nós vamos fazer essa igreja crescer? O que outras pessoas estão fazendo para que a igreja cresça? Qual que são os métodos? O que eles estão fazendo? Como é o culto deles? Como são as músicas que eles cantam? Como é a eclesiologia dessa igreja? Está crescendo lá? Se está crescendo lá, vai crescer aqui se nós trouxermos o método para cá. Isso é pragmatismo. É centrar a vida da igreja nos métodos. E a igreja, ela tem, irmãos, se tornado cada vez mais centrada no homem, emocionalista e centrada em métodos. Daí a importância. Daí a extrema importância de entender que a igreja é logocêntrica e que Cristo e a palavra devem estar no centro. A igreja tem se tornado emocionalista, ela tem se tornado antropocêntrica, ela tem se tornado pragmática. E aí nós precisamos repetir que é por isso que a igreja precisa ser logocêntrica, para que Cristo esteja no centro dessa igreja, para que a palavra de Cristo esteja no centro da igreja. Isso é ser logocêntrica, é ter Cristo e a palavra no centro. A igreja é logocêntrica, porque Cristo é o Logos de Deus. Jesus é o Logos. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 e no verso 14. Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 1 e 14. Diz assim: no princípio era o verbo, e aqui é Logos. A palavra aqui, no original, que não nos interessa muito, né, porque ninguém sabe falar grego aqui, mas a palavra que é traduzida por verbo é Logos. Então João está dizendo assim: no princípio era o Logos, o verbo, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aí no verso 14 João vai dizer assim: e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo aqui é Logos, e para nós está claro de quem João está falando. João está falando de Cristo, o Filho de Deus, de Jesus. Na criação de todas as coisas, o Logos estava com Deus. Ele estava lá. O Logos já existia antes que tudo existisse. E ele já se relacionava com Deus em trindade. O Logos já era Deus antes que tudo existisse. Esse Logos aqui não é outro senão o Filho de Deus. O Logos que se tornou carne, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou no meio de nós, o verbo que foi possível ver a sua vida cheia de graça, de verdade, o verbo que revelou quem o Pai é. Esse Logos não é outro senão o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana e revelou o Deus invisível. Uma vez, meus irmãos, que o Logos, Cristo, é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que é a vida eterna dos seres humanos, aquele que é o Filho encarnado de Deus, a revelação do Pai. Fica claro que a igreja é centrada nele como palavra de Deus. Ela é logocêntrica.
ela tem o Logos como centro dela. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o firme fundamento da igreja. A igreja está fundamentada sobre Cristo. O próprio Jesus, ele diz em Mateus 16, 18, também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tem um chiado aqui, que apareceu aqui no retorno do nada. O que ele diz que Cristo é a pedra angular, o fundamento. Sobre quem a igreja está edificada? Sobre Cristo. Qual que é o fundamento? Qual que é a pedra angular da igreja? Jesus Cristo. A imagem da pedra angular enfatiza a centralidade de Jesus para a igreja. Jesus é o centro da igreja, meus irmãos. A pedra angular é a pedra principal do edifício chamado igreja. É a pedra principal pela qual todo o restante do edifício se alinha. Essa pedra é de suprema importância. Cristo é essa pedra. Sabe onde a igreja está edificada? Sobre Cristo. E uma igreja que não tem Cristo como fundamento, ela vai ruir, irmãos. Ela vai cair. Se uma igreja não tem Cristo como a pedra angular, essa igreja ela não vai se sustentar. Jesus é a pedra angular, ele é a pedra principal. O fundamento da igreja não é uma tradição humana, mas a revelação de Deus em Cristo. Olhe para mim, a igreja pertence a Cristo. Ela pertence, ele diz que ele vai edificar a sua igreja. Ou seja, homem nenhum tem igreja. Essa igreja não é a igreja do pastor Diogo. Essa igreja é a igreja de Jesus. Jesus é o dono dessa igreja. Ele edifica a sua igreja. A igreja pertence a Cristo. A igreja está edificada sobre Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal. Ele é o fundamento da igreja. A igreja, ela vive para Cristo. Ela é dele. Ela está edificada sobre ele. Ela vive para ele. Uma igreja sem Cristo no centro, ela pode ter programas. Ela pode ter o melhor calendário. Ela pode ter o melhor espaço público, o melhor espaço privado, as melhores coisas. Mas se Cristo não é o centro, se Cristo não é o fundamento, se Cristo não é o dono, não há uma igreja lá, meus irmãos. Não há. Não há. Uma igreja sem Cristo no centro, ela pode até ter programas, mas não tem vida. Porque Cristo é a cabeça do corpo. Se o corpo não está ligado à cabeça, ele está morto. Cristo é o centro da igreja. A verdadeira vitalidade da igreja nasce da centralidade do Logos encarnado, de Cristo. É Cristo que dá vida. É o corpo que está ligado ao cabeça, que é Cristo, que é um corpo que está vivo. A vitalidade da igreja não está nos seus programas. A vitalidade da igreja não está nos seus eventos. A vitalidade da igreja não está na sua estrutura. A vitalidade da igreja está em Cristo. Ele é o cabeça. Ele é aquele que dá vida ao corpo. Ali está a vida da igreja. Ali está a vitalidade do corpo. A igreja é logocêntrica porque Cristo é o Logos. Mas a igreja é logocêntrica por uma segunda causa. Ela é logocêntrica também no sentido de ser centrada nas Escrituras. A palavra inspirada. Então o Logos, Cristo, o Verbo encarnado, ele é o dono da igreja, ele é o fundamento da igreja e ele é aquele para o qual a igreja vive. Só que há uma segunda palavra aqui com o significado de Logos, que é a palavra inspirada. A igreja logocêntrica é logocêntrica também no sentido de ser centrada nas Escrituras. A palavra inspirada. Preste atenção. A igreja de Jesus, ela deve estar centrada na palavra. A igreja de Jesus deve estar centrada na palavra, e não em qualquer palavra. Não na palavra do pregador, mas na palavra inspirada de Deus, na Bíblia. A igreja deve estar centrada na palavra de Deus inspirada, suficiente, necessária, verdadeira, clara, imbuída de autoridade e produtiva.
Uma igreja logocêntrica é uma igreja que está centrada na Bíblia. Ela está saturada de Bíblia. O sermão é bíblico. As canções são bíblicas. A liturgia é bíblica. Tudo deve ser bíblico, fundamentado nas Escrituras. Olha o que diz, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Toda a palavra é. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos aqui a palavra inspirada, infalível, inerrante, necessária, suficiente para a igreja. A Bíblia. Sabe do que a igreja precisa? Ela não precisa de uma nova revelação. Ela precisa da revelação que nos foi dado, a Bíblia. Ela precisa ser centrada nas Escrituras, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Nós temos o livro pelo qual Deus decidiu se revelar a nós, seu povo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia, meu irmão. Eu quero ouvir a voz de Deus alta. Então você lê ela em voz alta. Lê alto. Fale alto. Porque todas as vezes que você lê a sua Bíblia, você ouve Deus falando. Deus fala. Especialmente por meio das Escrituras. Especialmente por meio da sua palavra. Deus pode falar fora da Bíblia? Ele pode falar. Mas não vai falar muitas vezes. Deus nos deu uma maneira de se revelar a nós. A Bíblia. Sua palavra. Essa Bíblia que muitas vezes você deixa a semana inteira pegando pó. Essa Bíblia que muitas vezes você não pega ela uma vez na semana para ler. Essa Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida. Essa Bíblia é a palavra de Deus para a igreja. Nós queremos coisas poderosas e sobrenaturais do Senhor e esquecemos que Deus ele fala conosco por meio da sua palavra. Como você deixa cheio de pó? Como você fica sem pegar a sua Bíblia por mais de uma semana? Se Deus fala por meio dela, se Deus alimenta o seu povo por meio dela, se essa Bíblia é aquilo que sustenta a igreja, como você fica sem manusear ela, sem se alimentar dela, sem pegar ela na sua mão, sem tatear ela, sem conhecer ela, como? Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e isso é um privilégio. Tem lugares do mundo que a Bíblia está proibida. As pessoas querem a Bíblia e não podem ter. Nós podemos ter e não queremos. Não lemos, não meditamos, não nos alimentamos da palavra. Ai, a Bíblia é difícil de compreender. Ela é, às vezes, alguns textos, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ela é compreensível. Nós podemos ler a Bíblia e compreender o que está escrito nela, irmão. São poucos os textos difíceis. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Toda ela é inspirada por Deus, ela é útil. Você prestou atenção no que Paulo diz? Ele diz que a Bíblia é inspirada e útil. Como você deixa algo útil dentro da gaveta? Como você deixa algo útil encher de poeira? Como você deixa algo útil para a sua vida sem usar isso? Toda ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Ela é útil para a correção. Ela é útil para a educação na justiça. Ela é útil para preparar o servo de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia é útil. Ela é importante para nós. Ela é importante para a igreja. E veja bem, se não vamos usar a Bíblia, de nada adianta dizer que somos uma igreja. Porque a igreja é logocêntrica. E se nós não vamos usar a Bíblia, nós não podemos dizer que somos uma igreja. Porque a igreja está na palavra. A igreja ama a palavra está no centro da vida da igreja. Veja bem, a igreja não apenas começa em Cristo, mas é sustentada pela palavra revelada nas Escrituras. É ali que está o sustento da igreja. É ali que a igreja se mantém firme.
É ali que a igreja se mantém forte. Tem um escritor aqui que eu estava estudando lá, John Webster. Ele diz o seguinte: as escrituras não são a palavra da igreja. A igreja é a igreja da palavra. A igreja é a igreja da palavra. Veja bem, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da Bíblia. Esse somos nós. O povo de Deus é o povo da palavra, que ama a palavra, que carrega a palavra, que medita na palavra, que se alimenta da palavra. A igreja, as escrituras não são a palavra da igreja. A igreja é a igreja da palavra. A igreja, meus irmãos, ela tem a responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E sabe como ela faz isso? Por meio da palavra. É por meio das escrituras. Muito se fala, irmãos, sobre avivamento. Esse negócio de vai vir avivamento. Muito se fala sobre avivamento. Só que preste atenção. A primeira condição para um verdadeiro avivamento é um evangelho sadio. É uma pregação bíblica do evangelho. E a pregação bíblica do evangelho não virá se nós não conhecermos as escrituras, a palavra. Para reavivar a igreja, precisamos reavivar o evangelho, conforme ele foi revelado nas escrituras sagradas. Há um evangelho sendo pregado hoje que é outro evangelho. É aquele evangelho que Paulo ele condena em Gálatas. Um outro evangelho, uma outra mensagem. E Paulo diz que, ainda que um anjo vos anuncie outra mensagem do que aquela que eu vos ensinei, que está nas escrituras, que seja anátema. Paulo chama de maldito. Esse é o significado da palavra anátema. Maldito aquele que pregar um evangelho que não está fundamentado nas escrituras. Que seja anátema. A igreja, irmãos, além de ter a responsabilidade de pregar o evangelho, a igreja ela tem também a responsabilidade de ensinar a sã doutrina para o crescimento de seus membros e dela própria. Além de ter a responsabilidade de pregar o evangelho bíblico, a igreja logocêntrica, ela tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina. A doutrina bíblica, a doutrina que flui das escrituras. Isso que nós estamos tentando fazer aqui nas últimas duas séries. Sã doutrina, teologia, doutrina bíblica. É responsabilidade da igreja dar teologia para o seu povo. É responsabilidade da igreja dar doutrina para o seu povo. É responsabilidade da igreja preparar o seu povo, amadurecer o seu povo. É um compromisso da igreja de preparar os seus membros, de levar os seus membros ao crescimento, de amadurecer a ela mesmo. A sã doutrina precisa ser ensinada, sabe por quê? Porque os dias que Paulo, ele, pelo Espírito, escreveu em Timóteo, é os dias que nós vivemos. Por que precisamos ensinar a sã doutrina? Porque as pessoas odeiam a sã doutrina. Elas odeiam. As pessoas odeiam a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 a 4. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Paulo está pedindo para Timóteo, eu quero que você faça algo. Não fica contando historinha no púlpito. Não fica dando testemunho. Não fica de lorota. Não fica contando piada para as pessoas. Você prega a palavra. Sabe o que você vai fazer, Timóteo? Eu vou te instruir. Você tem uma missão. Você está em Éfeso. Você precisa fazer algo lá em Éfeso. Pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Ele diz, olha, Timóteo, sabe o que você vai fazer? Corrige. Prega a sã doutrina e corrige. Corrige o povo. Repreenda o povo. Exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Prega, Timóteo. Corrige, exorta. Insiste, Timóteo. Você tem uma missão, Timóteo, pregar a palavra. Não é para você contar a sua vida, não é para você contar o seu testemunho, não é para você ficar contando historinha. Você pegue a Bíblia, abre as Escrituras e pregue a palavra. Porque é da palavra que as pessoas precisam. É a palavra que transforma, é a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que edifica. É a palavra, é as Escrituras, é aquilo que Deus deixou para nós, a sã doutrina. Os bodes odeiam a sã doutrina. Eles odeiam ser corrigidos. Eles odeiam ser confrontados. Os bodes, irmãos, no primeiro confronto, correm, porque eles odeiam aquilo que a palavra de Deus deixou para nós. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos o que Deus nos manda fazer. Nós alimentamos as ovelhas pela palavra. E nós corremos com os bodes pela palavra. A palavra alimenta as ovelhas e a palavra afugenta os bodes. Por isso pregamos a palavra. Veja bem, bodes odeiam correção, ovelhas aceitam correção. Bodes odeiam a repreensão, ovelhas aceitam a repreensão. A palavra deve ser pregada, a sã doutrina deve ser ensinada. É claro, irmãos, que a palavra de Deus não se opõe somente aos falsos mestres. Não é apenas para afugentar os falsos mestres que nós pregamos a verdade, mas é também para nós, para os membros da igreja. Ela serve para nós que estamos dentro. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia é a nossa antagonista. A Bíblia é a nossa antagonista. Ela sempre está nos confrontando. Sempre. A palavra de Deus sempre está exigindo mudanças de nós. Sempre. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a sã doutrina é ensinada, sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo confrontados. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo chamados à mudança. Se você ouve sermão e você nunca é chamado a ser transformado, você nunca é corrigido, você nunca é exortado, talvez você não está ouvindo um sermão bíblico. Talvez falte escritura. Talvez está faltando palavra. A Bíblia é nossa antagonista. Ela está sempre nos confrontando e exigindo mudanças de nós. Daí, meus irmãos, a falta de apreço de muitos crentes de sermões bíblicos. Tem crente que não gosta de ouvir um sermão bíblico de 1 hora, 1 hora e 10. É muito enfadonho. Eles querem cantar 1 hora, ouvir um sermão de 15 minutos e irem para as suas casas. Eles não têm apreço pelas escrituras. Eles não têm apreço pela sã doutrina, porque eles sabem que se a escritura for aberta, se a palavra for pregada, a palavra lança luz nas nossas trevas. A palavra é um espelho para nós, ela mostra para nós quem nós somos. Ela revela para nós que nós somos pior do que nós imaginamos. Daí o apreço de muitas pessoas por não ouvir sermões bíblicos, por achar o culto muito enfadonho, muito extenso, muito cansativo. É muita Bíblia, é muita Bíblia, é muito tempo falando essas palavras difíceis. Isso aí para mim não dá, queria algo mais fácil. Mas mesmo que alguns achem isso enfadonho, é isso que precisa ser feito. E é isso que vai ser feito. A palavra deve ser pregada fielmente, meus irmãos. Quando reunida, a igreja está sendo nutrida e vivificada. Quando reunida, a igreja está igualmente sendo repreendida e convencida pelas escrituras dos seus próprios pecados. Olha quanta coisa está acontecendo aqui nesse exato momento, sem que talvez você perceba. Você está sendo alimentado pela palavra aqui. Você está sendo vivificado pela palavra aqui. Você está aqui nesse exato momento sendo repreendido pela palavra. Você está aqui nesse exato momento sendo convencido pelas escrituras dos seus pecados, da condição do seu coração, da sua necessidade de arrependimento. Quando confrontada pela palavra, a igreja ela deve trilhar o caminho do arrependimento de seus pecados e adotar, irmãos, o caminho da piedade, do quebrantamento. Sem a palavra, meus irmãos, a igreja perde a sua identidade. E ela se torna apenas mais uma organização religiosa dentre muitas. A igreja
A igreja, ela é logocêntrica. Ela deve ter Cristo como centro, a palavra encarnada. Ela deve ter as escrituras de Deus, a palavra inspirada como centro. A igreja precisa estar saturada pela palavra. Ela precisa estar encharcada da palavra. A palavra precisa ser fielmente pregada e ensinada por seus líderes. E ela precisa ser recebida com submissão dos seus membros. Veja bem, quando você ouvir um pregador bíblico, apenas se submeta à pregação. Não questione. Não ache interfúgios. Você está ouvindo um sermão bíblico, uma pregação bíblica, você só tem uma coisa a fazer. Se submeta à pregação. Se submeta ao ensino. Não se submeta à pessoa. Se submeta àquilo que está sendo ensinado. A palavra que está sendo pregada. A doutrina que está sendo lançada. O trabalho do pregador é ser fiel na pregação. E ensinar a igreja, o seu povo, as verdades da sã doutrina. Quando isso acontece, o papel da igreja é se submeter ao ensino. O papel da igreja é obedecer ao ensino da sã doutrina. A pergunta que fica para os irmãos aqui: como você tem recebido os sermões, irmãos? Como você tem recebido os ensinamentos das escrituras da nossa igreja local? Você está todo domingo aqui ouvindo o sermão, na maioria das vezes positivo, na maioria das vezes encharcado de doutrina, de teologia, na maioria das vezes tirando dúvidas e explicando coisas que talvez eram a sua dúvida. A questão é, quando você ouve os sermões aqui, quando você ouve aquilo que na maioria das vezes eu prego no domingo aqui, como você recebe isso? Você recebe isso como palavra de Deus? Você abraça isso como a palavra de Deus? Você se submete ao ensino e à pregação da sã doutrina? Ou você acha que é apenas mais uma mensagem? Mais um culto? O pastor não está falando nada do que eu já não vi a vida inteira. Eu vou lá no culto para ouvir mais um sermão, é apenas mais uma mensagem. Como você trata o sermão? Apenas como mais uma mensagem? Ou você se submete a ele? Quando você é confrontado, como eu acho que está acontecendo aqui hoje, quando você é confrontado, ao ser confrontado pela palavra, qual que é a sua reação? Quando a palavra de Deus confronta você, qual a sua reação? Qual a resposta que você dá ao confronto? Qual a resposta que você dá à correção das escrituras? Quando você é confrontado, você tem um coração quebrantado e ensinável aquilo que está sendo falado e dito a você? Seu coração é um coração que se quebranta diante da correção e do confronto? Ou ele se endurece cada vez mais? Ou cada vez que é o confronto, o seu coração se fecha cada vez mais? Veja bem, isso pode ser um péssimo indício. Um coração não quebrantado diante do sermão pode ser um péssimo indício. Pode ser um indício de que você não é salvo. Pode ser um indício de que você nunca se converteu. Pode ser um indício de que você está caminhando rumo à perdição. Você lembra que Moisés pregava e o que acontecia com o coração de Faraó? Todas as vezes o coração de Faraó se fechava. Sabe o que Paulo diz? Que Deus endurecia o coração de Faraó para aquilo que Moisés estava falando. Você entende a gravidade de quando você é confrontado pela pregação, pelo ensino e pela sã doutrina, quando você fecha o seu coração, achando que não é para você, achando que isso não tem nada a ver, achando que você sabe o que você está fazendo da sua vida? Você entende que isso pode ser um indício de perdição? Se você está com seu coração duro para o confronto, eu quero pedir para você se arrependa hoje. Talvez você está endurecendo o seu coração para o confronto, para a exortação, para a correção da palavra de Deus. Se arrependa. Deus está chamando você ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Se você está sendo confrontado é porque há pecado na sua vida, naquilo que está sendo pregado. Então se arrependa, abandone o pecado. Busque em Deus perdão, graça e misericórdia sobre a sua vida. Busque nele. Tenha um coração quebrantado ao ensino. Tenha um coração ensinável à sã doutrina. Tenha um coração quebrantado, contrito, arrependido diante de Deus. A igreja é, em primeiro lugar, doxológica. Em segundo lugar, logocêntrica.
Em terceiro lugar, a igreja é pneumodinâmica, ou seja, ela é criada, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Ela é pneumodinâmica, ou seja, ela é criada pelo Espírito, reunida pelo Espírito, dotada pelo Espírito e capacitada pelo Espírito Santo. A igreja é pneumodinâmica porque ela nasce do Espírito Santo. Sabe quem dá origem à igreja no Novo Testamento? Após a morte de Jesus? Porque a igreja ela nasce de maneira específica em Atos 2. É em Atos 2, depois do derramamento do Espírito, que aqueles homens são cheios, que eles falam em outros idiomas, e ali é idiomas, que as pessoas que estão na cidade entendem o que eles estão falando, que Pedro prega um sermão, que pessoas se convertem e são batizadas, ali a igreja nasce. Não existia igreja antes disso, existiam os discípulos, existia Jesus cumprindo o seu propósito na terra de ir à cruz, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia, mas a igreja nasce em Pentecostes. Pentecostes é o nascimento da igreja visível. A igreja ela é pneumodinâmica porque ela nasce do Espírito Santo. Ou seja, ela não é um produto da vontade humana. A igreja é fruto da ação soberana do Espírito Santo. Ela é fruto do poder soberano do Espírito Santo. Mesmo antes das pessoas terem fé para crer em Cristo para a salvação, o Espírito Santo já está trabalhando para convencê-las do pecado. Sabe como nasce a igreja? O que é a igreja? A igreja é o povo comprado pelo sangue de Jesus. Como que o povo comprado pelo sangue de Jesus, que está caído em pecado, é chamado? Por meio da ação do Espírito Santo no coração dele. Regeneração. É o Espírito Santo que opera no coração dos pecadores e que chama eficazmente os pecadores, que agora deixam de ser pecadores e se tornam povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. E isso acontece antes de nós termos fé, antes de nós termos condições. Evangelho de João, capítulo 16, os versos 8 a 11 diz assim, Jesus está falando do Espírito Santo e ele diz, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus ele fala qual que é o papel do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera o coração do pecador, capacitando ele a crer. O Espírito Santo opera trazendo regeneração espiritual e selando esses novos crentes com o Espírito Santo, para demonstrar que eles pertencem a Deus. Essa operação poderosa, meus irmãos, do Espírito Santo, ela prossegue por toda a vida dos cristãos, no processo de santificação. Então ele regenera, chama eficazmente, e depois que ele regenera e chama eficazmente, ele continua trabalhando durante toda a vida daqueles que foram chamados, o santificando. Ou seja, o que regenera é aquele que mantém, é aquele que santifica. O Espírito Santo, meus irmãos, fornece tudo o que é necessário para vencer o poder do pecado. Ele nos habilita, ele nos capacita. A igreja ela é pneumodinâmica porque ela é sustentada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a igreja. O Espírito Santo sustenta a igreja, dando dons para a sua edificação. Então ela é pneumodinâmica porque ela é sustentada pelo Espírito. Como que o Espírito Santo sustenta a igreja? Em primeiro lugar, ele dá dons para a igreja. Ele capacita a igreja. Dons são ferramentas. E cada um de nós, ao crer em Cristo, ao ser regenerado, recebeu dons. Recebeu habilidades, capacidades da parte de Deus para a edificação da igreja. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
De que maneira o Espírito sustenta a igreja? Ele dá dons para os membros da igreja, ferramentas. Cada um de nós, como diz Paulo aqui, a cada um de nós foi concedido dons com um propósito: edificação. Recebemos dons, recebemos ferramentas, fomos habilitados e capacitados pelo Espírito para edificar uns aos outros e a igreja. E a maneira em que a igreja é sustentada é por meio dos dons recebidos e concedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a igreja, em segundo lugar, guiando ela em toda a verdade. Ele é aquele que guia a igreja em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Como Deus sustenta, como o Espírito sustenta a igreja? Dando dons a ela, guiando ela em toda a verdade. Como ele sustenta a igreja? Consolando ela em tempos difíceis. Ele é o consolador. E nos tempos de dificuldade, o Espírito Santo é aquele que está consolando, que está ali cuidando, que está ali mantendo a igreja. Ele consola a igreja nos tempos de dificuldade. Ele fortalece a igreja. Ele equipa ela. É o Espírito Santo que mantém a igreja em pé. É o Espírito Santo, irmãos, que une a igreja. E uma igreja pneumodinâmica, uma igreja que depende do Espírito Santo. Você já parou para pensar que todas as vezes que Paulo ele escreve as suas cartas, na maioria das vezes, na introdução das suas cartas, ele faz aquela saudação que nós damos no final? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, o que é a obra do Espírito Santo na igreja? Ele gera comunhão no povo de Deus. Ele gera comunidade. É Ele que une o povo de Deus. E é Ele que mantém o povo de Deus unido. A evidência do Espírito Santo na igreja não é algazarra, não é barulho, não é griteiro, é comunhão. É a comunhão do Espírito Santo. É a união, a unidade do Espírito Santo. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a união, a comunhão do Espírito Santo. A igreja ela é pneumodinâmica, ela é dependente do Espírito Santo. A igreja não é apenas a comunidade da palavra, como nós falamos aqui no ponto 2. Ela não é apenas logocêntrica. Ela não é apenas a comunidade da palavra. Não. A igreja é mais do que a comunidade da palavra. Ela é a comunidade do Espírito Santo. Sabe o que é a igreja? Ela é a comunidade da palavra, é o povo da palavra, mas é o povo do Espírito Santo. É a comunidade do Espírito Santo. Aonde está a igreja? Ali está o Espírito do Senhor no meio dela. Nós sabemos que o Espírito de Deus está aqui, não porque há manifestações ou porque há sensações, mas porque o povo de Deus está aqui, o Espírito também está aqui. A maior evidência de que o Espírito Santo está no nosso meio é que nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos chamou, é Ele que nos mantém. A igreja não é apenas a comunidade da palavra, ela é também a comunidade do Espírito Santo. Ela é inaugurada na era do Novo Testamento, após o derramamento do Espírito Santo. Como nasce a igreja? Ela nasce no derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 1 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aonde nasce a igreja? No derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Ali estão os primeiros frutos da igreja. É a partir de Atos 2 que a igreja avança. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos poderia facilmente também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Sabe o que nós vemos em Atos? Nós vemos a igreja nascendo. Nós vemos a igreja crescendo. Nós vemos a igreja sendo perseguida. Nós vemos a igreja se espalhando por Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Nós vemos homens morrendo por causa do evangelho. E sabe o que Atos deixa claro para nós? Que depois que o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus, a igreja de Jesus nasceu e avançou de maneira poderosa. Ali ela avançou.
Ali ela cresceu. Ali ela foi perseguida. Veja bem, meus irmãos, Atos dos Apóstolos também pode ser reconhecido como Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas dá vida à igreja. Ele não apenas cria a igreja. Ele sustenta ela. Só que ele faz algo mais. O Espírito Santo, ele impulsiona a igreja para a missão. Sabe o que impulsiona a igreja para crescer? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele impulsiona a igreja para o crescimento da missão. Ele impulsiona a igreja para o avanço da missão. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem para quê? Para ser testemunha. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Por que Deus enche pessoas do Espírito Santo? Para que elas testemunhem. Para que elas preguem o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Para que elas preguem o Evangelho de maneira ousada. Se nos falta ousadia para pregar o Evangelho, estamos vazios do Espírito Santo. Se nos falta coragem para abrir a boca e anunciar as boas novas, estamos secos da unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles iam pregando e pessoas se convertiam. Eles eram presos, saíam e continuavam pregando. A igreja se espalha, homens morrem, mas a igreja não para. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não para. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que avança. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens ousados. São homens corajosos. São mulheres ousadas, mulheres corajosas que não temem. Eles não temem nada. Eles não temem se as pessoas não vão ouvir a eles. Eles não temem se as pessoas vão debochar deles. Eles têm apenas um alvo: glorificar a Deus, pregar a palavra debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. A igreja cresceu assim. A missão é impulsionada por meio do poder do Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos, por isso estar cheio do Espírito Santo não é fazer coisas esquisitas em nome de Deus. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo, e muita gente acaba com trauma de igreja. Porque eles vão na igreja, e aí eles veem aquela algazarra em nome do Espírito Santo. E eles acham que aquilo ali é Espírito Santo, que Deus está fazendo aquilo ali. Então eles sobem pilastra, eles descem pilastra, viram cadeira, rolam cadeira e dizem: estamos cheios do Espírito Santo. Nós nunca vemos alguém fazendo coisas esquisitas, estando cheio dentro do Espírito Santo dentro das Escrituras. Homens cheios do Espírito Santo pregavam. Homens cheios do Espírito Santo, eles abriam as Escrituras. Homens cheios do Espírito Santo, eles não temiam a perseguição, eles não temiam a morte, eles não temiam nada. Homens cheios do Espírito Santo pregavam a palavra. E por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pregar o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. A vida e a missão da igreja só são possíveis pelo poder do Espírito Santo. A igreja, ela é pneumodinâmica. Ela é criada, ela é sustentada. Ela é dotada. Ela é capacitada pelo Espírito Santo. O que é a igreja? Ela é doxológica, ela existe para a glória de Deus. Ela é logocêntrica, ela está fundamentada na palavra de Deus e ela tem Cristo, o verbo de Deus, como centro. Ela é pneumodinâmica, ou seja, criada, reunida, dotada e sustentada pelo Espírito Santo. Diante dessas três últimas características, nós precisamos ter algumas atitudes práticas. E aí nós vamos ver por blocos. Atitudes práticas diante da doxologia, atitudes práticas diante da logocentria, atitudes práticas diante da questão da pneumatologia da igreja. Vamos lá? A igreja é doxológica. Ela existe para a glória de Deus, portanto, se atente que aqui é a prática. A igreja é doxológica. Ela existe para a glória de Deus, portanto, cultue a Deus com reverência. O que é o culto? O culto é um lugar de reverência. Veja bem, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos prestando culto ao Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor. Você já parou para pensar que muitas vezes nós damos mais reverência para alguém de alta posição, humanamente, do que damos reverência para Deus no culto? Você já parou para pensar nisso? Se você vai num tribunal, como é um tribunal? É um lugar de reverência. Quando eles se dirigem ao juiz com reverência. A reverência.
E se a igreja existe para a glória de Deus, a primeira coisa que nós precisamos resgatar é a reverência no culto. Nós estamos diante do Deus Santo, nós não estamos diante de qualquer juiz humano. Nós estamos diante do juiz de toda a terra. Nós estamos diante do juiz que vai julgar todos os juízes humanos. Nós estamos diante daquele que merece a nossa reverência. Olhe para mim, não venha ao culto como um espectador. Você não está aqui para ouvir uma palestra. Você não está aqui para ouvir uma história, não. Você está aqui para cultuar a Deus. Isso se faz com reverência. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor quando estamos o cultuando. Você não está aqui para assistir uma palestra, você está aqui para cultuar a Deus. Então não venha ao culto como espectador, venha ao culto como um adorador, para adorar a Deus. Se você quiser assistir uma palestra, bote no YouTube na sua casa e fique em casa. Quando você sair da sua casa, venha para cá com reverência, para adorar o Deus Santo, para se prostrar diante do Deus Santo, para ouvir a palavra do Deus Santo. Não nos colocamos diante de Deus de qualquer maneira. Por que diante de um juiz nos colocamos com prudência e diante de Deus nos colocamos com falta de reverência? Você não veio aqui para assistir uma palestra, você veio aqui para ouvir Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Cultue com reverência. A igreja doxológica existe para a glória de Deus. Portanto, em segundo lugar, analise a sua vida e analise as motivações do seu coração com a seguinte pergunta. Faça a seguinte pergunta diariamente e constantemente. Isso glorifica a Deus? A igreja existe para a glória de Deus. Nós fazemos parte da igreja. Somos a igreja. E sabe o que nós precisamos fazer diariamente? Analisar a nossa vida. Analisar o nosso coração. Analisar as nossas motivações. Meu irmão, para com o pode e não pode. Isso é coisa de menino. É coisa de criança. Um crente maduro não fica perguntando se pode ou não pode, ou ele não faz as coisas porque pode. Um crente maduro, quando ele vai fazer algo, a primeira pergunta que ele faz é: isso glorifica a Deus ou não? Aqui está o bom filtro. Aqui está uma boa maneira de saber o que devemos fazer e o que não devemos de fazer. Quando você for fazer algo, pergunte: Deus vai ser glorificado com isso? Eu estou glorificando a Deus com isso? Não, mas eu posso. Não estou perguntando se pode. Deus vai ser glorificado? Se Deus vai ser glorificado, faça. Se Deus não vai ser glorificado, não faça. Tudo o que fazemos deve ter como alvo a glória de Deus. A igreja doxológica, ela existe para a glória de Deus. Portanto, em terceiro lugar, exalte Cristo em tudo. Exalte Jesus em tudo. Seja pregando, seja cantando, seja servindo. Busque glorificar a Deus em tudo. Em tudo. A igreja é logocêntrica, centrada na palavra. Em segundo lugar, a igreja é logocêntrica, ou seja, centrada na palavra de Cristo, centrada no logos, o verbo encarnado, e centrada na palavra inspirada. Portanto, primeiro nós vimos sobre a doxologia. Cultue com reverência. Analise a sua vida perguntando se o que você está fazendo é para a glória de Deus ou não. Exalte Cristo em tudo, em tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Você tem um alto nível de exigência, é a glória de Cristo. É exaltar Cristo acima de todas as coisas. Segundo lugar, segundo ponto. A igreja ela é doxológica. Amém? Ela é doxológica. Ou seja, ela está centrada no Logos, Cristo, a palavra encarnada, e no Logos, a palavra inspirada. Portanto, se o Logos, se a palavra, se o verbo encarnado é o centro da igreja, em primeiro lugar, valorize o que está acontecendo aqui agora. Valorize a pregação da palavra. Quando cantamos, nós estamos dando a Deus. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está falando com a sua igreja. Você veio aqui para ouvir a Deus, você está ouvindo se a Bíblia está sendo pregada aqui. Valorize a pregação da palavra. Ouça a exposição da palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homem.
Você não está aqui para ouvir a palavra do pastor Diogo. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, que vai ser pregada pelo pastor Diogo. O pastor Diogo não tem palavra, ele prega a palavra de Deus. E se ele não prega a palavra de Deus, ele deve ser removido do púlpito da igreja. Assim como todo pregador que não prega a palavra de Deus, deve ser removido do púlpito da igreja. Veja bem, a igreja é logocêntrica, está centrada na palavra, na encarnada e na inspirada. Valorize a pregação. Você está aqui para ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Veja bem, aplique o sermão ao seu coração. Aplique as verdades da palavra na sua vida de maneira diligente, de maneira sábia, de maneira intencional. A igreja é logocêntrica, centrada na palavra encarnada e inspirada. Portanto, em segundo lugar, priorize o estudo das Escrituras. Priorize. Nós somos o povo da Bíblia. Somos o povo da palavra. Você vai terminar mais um ano sem ler toda a sua Bíblia de novo, meu irmão. Mais um ano. Você não vai ler toda a Escritura de novo. E qual vai ser a desculpa dessa vez? Você não teve tempo. Você não conseguiu. Você estava muito cansado. Não, você não priorizou. Você não priorizou a Bíblia na sua vida. Priorize as Escrituras. Priorize a palavra. Priorize, dê tempo, separe tempo diário para a leitura das Escrituras, para a meditação das Escrituras, para a oração bíblica. Separe tempo. Você tem tempo. Não vem com essa história. Não tem tempo. Claro que tem. Só você sair do Instagram, 20 minutos você lê 4 capítulos da Bíblia. Sai. Não, eu não consigo. Não, você consegue sim. Para de dar desculpa, irmão. Falta prioridade para você. Prioriza. Se a palavra é o centro, se a palavra é aquilo que fundamenta a igreja, ela precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos ser o povo da palavra. Em terceiro lugar, a igreja logocêntrica está centrada na palavra encarnada e inspirada. Portanto, julgue a sua vida e as práticas da igreja pela palavra. A palavra é um espelho. Ela mostra para nós se nós estamos vivendo de maneira correta ou de maneira errada. Toda decisão que tomamos deve estar fundamentada na palavra. Toda. A Bíblia é aquilo que nós precisamos para tomar decisões. Não é o que nós achamos. Não é que eu acho isso, né? Não quero ser deselegante aqui, mas, irmão, a gente não está nem aí porque você acha. O que interessa para nós é o que está escrito. Não é que eu acho que tinha que ser assim, não. O que está escrito. Não é que o que está escrito é contra o que eu acho. Então me desculpe, não faz o que você acha, faz o que está escrito. A Bíblia ela deve guiar todas as nossas práticas. Não é o que nós achamos, é o que está escrito. Toda decisão, liturgia e práticas da igreja deve ser fundamentada na palavra, não em achismos, não em novas revelações. Não, acho que se nós fizermos isso aqui vai melhorar o culto. Não, é o que está escrito. Não, acho que se nós acrescentarmos isso aqui vai vir mais gente. Não, quem traz as pessoas é o Espírito. Ele vai trazer. Nós não vamos acrescentar nada, não vamos atrás de novas revelações, porque nós temos a palavra. Terceiro lugar, a igreja é pneumodinâmica, ou seja, criada, reunida, adotada e capacitada pelo Espírito Santo. Portanto, em primeiro lugar, tenha uma vida de oração dependente. Tenha uma vida de oração dependente. Reconheça diariamente que não é por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo que as coisas acontecem na sua vida e na igreja. As coisas não acontecem pela força do nosso braço. É o que Deus diz lá a Zorobabel, não por força, Zorobabel, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As coisas não acontecem na nossa vida pela força do nosso braço. As coisas não acontecem na igreja pela força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Então dependa do Espírito Santo. Dependa dele em oração. A igreja é pneumodinâmica, então, portanto, em segundo lugar, sirva com os dons que o Espírito Santo lhe deu. Sirva. Todo mundo que está aqui tem um dom, pelo menos. Isso é uma certeza que você pode ter. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você tem um dom. Alguns identificam o dom mais facilmente. Outros têm mais dificuldade de identificar o dom. Mas todos têm dons. Todos nós somos capacitados. Se você sabe qual é o seu dom e você não está usando ele, você está prejudicando essa igreja. Porque se Deus deu um dom para você, Ele deu para que você abençoasse essa igreja. E se você tem um dom que está parado, me desculpe, mas você hoje não está acrescentando aqui, você precisa se arrepender e colocar em ação o dom que Deus te deu. Se você não sabe o dom que Deus deu para você, sirva. Se
Se coloque à disposição. Vai servindo, vai chegar uma hora que você vai compreender aonde você se encaixa melhor no corpo e aonde você vai edificar a igreja. Se você tem dons e os seus dons estão parados, acorde. Essa igreja está deixando de ser edificada por causa do dom que está parado na sua vida. Se você não sabe o seu dom, sirva. Você possui dons que foram dados pelo Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Vou repetir aqui, seu dom parado não ajuda a igreja. Não ajuda. Veja bem, um martelo sem uma mão é um martelo. Ele é só um martelo. Um martelo, para ele ter utilidade, ele precisa de uma mão. Não adianta você ter um dom e não usar esse dom. Ele vai ficar parado. O seu dom parado não ajuda a igreja. Talvez você precise aqui das palavras de Paulo a Timóteo. Talvez o dom está adormecido. E Paulo ele diz a Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. O dom que foi dado a ti pela imposição de mãos do presbitério. Se você está aqui com os seus dons parados, ouça, porque provavelmente Deus está querendo falar com você. Você precisa reavivar esse dom. Você precisa usar esse dom. Deus não deu dons para o seu povo para que esses dons fiquem parados. Se você está com o dom parado, reaviva o dom que há na sua vida. Comece a usar novamente esse dom. É só assim que ele terá utilidade. É só assim que ele vai abençoar a igreja. A igreja é pneumodinâmica. Tenha uma vida de oração dependente. Sirva com os dons que o Espírito Santo lhe deu. Em terceiro lugar, e aqui fechamos. Testemunhe com ousadia. Você precisa ser uma testemunha de Cristo. Foi para isso que o Espírito veio em Atos 2. E é para isso que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. Para sermos testemunhas. Testemunhe com ousadia. Confie no poder capacitador do Espírito Santo. Confie no poder do Espírito Santo. Confie que você não converte ninguém, que você não salva ninguém, mas que o Espírito Santo ele opera por meio da sua vida, por meio da sua pregação, por meio da sua ousadia, por meio da sua coragem. Confie no poder do Espírito Santo e viva a sua vida como uma testemunha de Cristo. Viva a sua vida como uma testemunha. Não apague o Espírito Santo na sua vida. Não apague. Não deixe com que a chama do Espírito se apague na sua vida. Seja uma testemunha, um mártir. Alguém que está disposto a, se preciso, morrer por causa do Evangelho. Não apague o Espírito Santo na sua vida. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Não esqueça que nós, essa igreja local aqui, essa igreja é a comunidade da palavra. E ela é a comunidade do Espírito Santo. Então busque uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é assim que a obra avança. É assim que o reino prospera. É assim que o evangelho lhe surte efeito. É assim que a missão de Deus alcança os perdidos. Por meio de homens, por meio de mulheres cheios do Espírito. Por meio de uma igreja que é pneumodinâmica. Reunida, dotada, capacitada, sustentada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O que é a igreja? Ela é doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica. Grave isso. E aplique as verdades desse sermão na sua vida, para que a nossa igreja venha a ser abençoada por meio disso. Se você pudesse, coloque de pé comigo.